Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Então, 2020, todo mundo falava que 2021 tudo ia voltar ao normal no Brasil. Pois é, 2021, o líder São Paulo e o Flamengo não ganham há 2 rodadas. O melhor time, o melhor elenco do Brasil. E o melhor time de 2021 é o Inter de Abel Braga, seguido pelo Vasco de Vanderlei Luxemburgo. Esse 2021 está longe de ser o normal que a gente esperava, né? Pois é, pessoal, então vamos falar agora dos jogos deste domingo no Brasileirão. Tivemos o clássico Sansão, vitória do time reserva do Santos para cima do São Paulo, 1-0 no Morumbi. Tivemos também a derrota do Flamengo no Maracanã para o Ceará, 2-0. Tivemos ainda um empate em 1-1 entre Atlético Goianiense e Bahia em Goiânia. Também tivemos a vitória do Vasco para cima do Botafogo por 3-0 no Clássico Carioca em São Januário. E também tivemos a vitória do Internacional por 1-0 para cima do Goiás no Beira-Rio. Então vamos começar pelo Clássico Sansão. O São Paulo voltou a ser o São Paulo do Diniz, aquele com muita posse de bola, mas que não machuca ninguém, não agride, não incomoda o adversário, apesar do goleiro João Paulo dos Santos ter saído como o melhor jogador em campo. O São Paulo pouco produziu, né, em comparação ao que vinha fazendo, principalmente no final do ano passado, antes da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil. Já o Santos, que botou o time reserva só de garotos, sub-15 para jogar, porque está ainda brigando por uma vaga na final da Libertadores, conseguiu uma vitória importantíssima, até em certo ponto inesperada, né? Com o gol do Jobson, achei falha do Volpi no gol, né? O Santos também ainda botou uma bola na trave, então assim, partindo do princípio das estratégias do que os dois times propuseram e botaram em campo do seu elenco, o Santos conseguiu fazer até mais do que podia com esse time e mereceu a vitória no Clássico Paulista. Essa derrota do São Paulo então coloca o Inter, o Palmeiras e o Galo, né, como candidatos reais ao título e só dependem deles para serem campeões, né? Porque agora a distância do São Paulo para o Inter é apenas 3 pontos, mas tem um confronto direto daqui a 2 rodadas, inclusive. E o Palmeiras tem 2 jogos a menos e está a 9 pontos do São Paulo e também tem um confronto direto contra o São Paulo. Tá certo? E no outro jogo, no mesmo horário, Flamengo e Ceará, mais uma vitória do Ceará para cima do Flamengo na temporada. O Flamengo conseguiu perder os 2 jogos para o Ceará no Campeonato Brasileiro, tanto no Ceará quanto no Rio de Janeiro. Ambas as partidas por 2-0. Hoje, a gente sabe que o problema do Flamengo é evidente que não está só dentro de campo, é fora de campo, né? Com todas as mudanças que foram feitas no departamento de futebol, saindo os profissionais que o Jesus trouxe para entrarem profissionais que são apadrinhados por membros da diretoria. Além disso, a queda vertiginosa de alguns jogadores tecnicamente, Bruno Henrique, Felipe Luiz, para mim, Bruno Henrique, Arão e Everton Ribeiro são os mais evidentes. O Everton Ribeiro agora, né, nesse período pós-seleção, mas o Arão e o Bruno Henrique, desde que começou o Campeonato Brasileiro, os dois caíram muito de produção, né? E aí o Rogério também, hoje, é aquilo. A coisa tá complicada, tá difícil, mas ele também não tá se ajudando, né? Primeiro, ele barrou o Hugo e o Natan por terem ido, ou por terem sido criticados pela última atuação contra o Fluminense, que até certo ponto ok, eles não foram, né, bem realmente, mas aí você colocar o César e o Gustavo Henrique não faz sentido nenhum, tendo em vista que esses dois não vinham apresentando nada de diferente do que o
o Hugo e o Natan poderiam apresentar no jogo de hoje. Além disso, queimam os garotos, deixam eles inseguros, né? Enfim, não foi bem o Rogério hoje. E nas substituições, até o Gabigol no banco de reservas também não dá para entender. Eu acredito que é porque ele faltou um dia de treino no ano novo. Eu acho que ele deu uma geladeira no Gabigol por causa disso, por causa do migué que o Gabigol deu para não treinar antes do ano novo, que ele tá certo, mas sim, eu acho que ele tem que punir o jogador em multa, alguma coisa, ou compensar, fazer ele treinar mais, mas não pode punir o time. O principal jogador do time não pode ficar no banco por causa de picuinha com o treinador, tá certo? E aí, mais uma vez, mostra-se que o problema não é o Gabigol. Hoje o Pedro perdeu 3 gols incríveis, né? Isso também depõe muito a favor do Rogério, né? Porque muita gente, mas o Flamengo não cria, o Flamengo não faz. O Flamengo hoje teve umas 4, 5 chances, principalmente no segundo tempo. O Pedro teve 3 chances que ele não vinha perdendo. E hoje perdeu. Então, assim, não é só o Rogério também, né? E aí depois ele foi pro desespero, aquelas substituições que a gente não entende o porquê que ele tem feito, que é tirar um zagueiro e botar o William Arão, recuar o Arão pra zaga. Depois ele me coloca o Vitinho no lugar do Isla, na lateral. Cara, simplesmente algumas alterações que não dá para entender o Rogério Ceni. E aí fica complicado. Já o Ceará, mais uma vez, se aproveitou de pegar os times de cima da tabela que jogam no estilo que ele gosta, ou seja, que dão campo para o Ceará aproveitar o contra-ataque e fazer seu jogo. Contou com uma boa atuação do Vina, mais uma vez, ele que fez o primeiro gol, um belíssimo gol, um chute de primeira, na entrada da área, cruzado. Muito parecido também com o gol que o Vasco fez, o Andrei, né, na vitória hoje contra o Botafogo. Mas enfim, o Ceará, que não tem nada a ver com isso, soma pontos, pode até sonhar com o G7, né? Hoje não é impossível o Ceará sonhar. A gente sabe que pelo futebol apresentado e pela distância em pontos na tabela é muito complicado isso, mas, né, o torcedor do Ceará não pode deixar de sonhar, né? Afinal, o time está bem classificado e ali próximo da zona de classificação para a Libertadores. Tá certo? Depois tivemos o empate Atlético Goianiense e Bahia, 1-1. O Atlético Goianiense saiu na frente logo nos 7 minutos de jogo, num gol contra, né, do zagueiro do Bahia. E aí depois, o que acontece em todos os jogos com os times, com a maioria dos times no futebol brasileiro, o Atlético Goianiense se acomodou no resultado e aí ficou se defendendo, tentando buscar o contra-ataque, e o Bahia veio para cima. O time do Bahia, o elenco do Bahia é superior, e conseguiu o empate com o Gabriel Novaes, uma bela cabeçada, parece um centroavante. Você vê que ele nasceu para ser centroavante, o garoto tem um porte físico de um centroavante. E aí o Bahia foi, na minha visão, as melhores chances foram do Bahia no jogo, né, contra o Atlético Goianiense. Não fosse o Jean também, o Bahia poderia ter saído com a vitória. Esse empate não foi bom para o Bahia, né, porque o Bahia continuou na zona de rebaixamento, graças à vitória do Vasco também no Clássico. E isso só depõe contra o time, porque quando um time do tamanho do Bahia, com a torcida do Bahia, entra na zona de rebaixamento, fica bem complicado de sair. O Bahia que já teve troca de técnico na temporada, então 2 vezes, né? Saiu o Roger Machado, Mano Menezes, então assim, o Bahia vive uma situação bem complicada. Ainda tem como se salvar, né? Dos que estão brigando para não cair. O Bahia é um dos que tem feito alguns bons jogos, não são todos. Principalmente quando o Gilberto está em campo, o Bahia é um outro time. E já o Atlético Goianiense está ali no meio da tabela. O empate não foi bom, porque não livra totalmente da briga da zona de rebaixamento, mas também tem uma gordurinha ainda para queimar. Mas não pode perder chances como essa de estar jogando em casa contra um time
que briga para não cair e empatar como foi hoje, né? O Atlético Goianiense poderia ter vencido o Bahia, aberto a distância e até sonhar com vaga na Sul-Americana, porque não na Libertadores. Mas com esse empate fica ali no meio da tabela, mais ameaçado pelos times de baixo do que próximo da galera que está ali brigando por Libertadores, tá certo? Depois tivemos Internacional e Goiás, mais uma vitória do Inter do Abelão, a música que ficou aí, a paródia que ficou consagrada pelo Nego Di, lá vem o Abelão, né? Substituindo Cheio de Paixão, lá vem o Abelão Cheio de Paixão. O Inter conseguiu mais uma vitória, já é a terceira seguida, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, sem tomar gols. O Goiás até deu mais chutes a gol do que o Inter, só que a qualidade técnica do Inter em comparação ao Goiás é muito grande, tanto é que as melhores chances de gol na partida foram do Inter, apesar do Goiás ter dado mais chutes a gol, como eu falei, né? O Marcelo Lomba também fez 2 defesas difíceis, mas o Inter poderia ter feito até mais do que 1-0. E esse elenco do Inter, ele favorece o estilo de jogo do Abel, porque os volantes, né, os meias, são muito rápidos, muito fortes fisicamente. Então, tudo que o Abel queria, volantes fortes, marcadores, mas que sabem sair jogando e que chegam à frente com bastante intensidade, que é o caso do Patrick, do Edenilson, do menino Prachetes, que fez o gol também, o Nonato. Então o Inter está muito bem servido aí de volantes, meias, né, desse tipo com essa característica, e é o tipo de jogador que o Abel gosta e está surtindo efeito, né? O Inter agora está a 3 pontos do São Paulo, né? Eles têm o mesmo número de jogos e daqui a 2 rodadas enfrentam no jogo que pode valer a liderança do campeonato. Então, assim, 2021 parece que veio para, na verdade, 2020, né? O Campeonato Brasileiro de 2020 veio para acabar com todos os estigmas e dogmas que foram criados no campeonato de 2019. Então o Abel está de volta lá na briga. Agora o jogo reativo do Abel está sendo o principal para ser campeão no Brasil. E vamos ver no que vai dar nos próximos jogos. O Goiás, com essa derrota, dá uma brecada na sua subida, naquela sua luta contra o rebaixamento. O Goiás que vinha muito bem nessa luta, mas a gente, acho que nem o torcedor mais otimista do Goiás esperava outro resultado que não a derrota, né? Então acho que o Goiás tem que focar nos jogos contra os times do meio da tabela e que estão na zona de rebaixamento como ele, para que ele possa conseguir sair dessa situação em que se encontra. Tá certo? E por último, tivemos o clássico carioca, Vasco e Botafogo, e o Pro fechou, voltou com tudo. Ele tá com o negócio realmente apontado para cima, como ele sempre diz. 3-0 foi pouco, o Vasco fez um bom jogo, pode-se dizer belíssimo jogo se você considerar o elenco do Vasco e o tempo em que o Luxemburgo teve para treinar. Também é bom lembrar que esse elenco do Vasco foi meio que montado pelo Luxemburgo, né? Ou pelos pedidos do Luxemburgo ao final do ano passado, de 2019. Tendo visto que ele era o técnico do Vasco em 2019, ele deve ter feito os pedidos do que precisava para o elenco, mas não continuou no Vasco, foi para o Palmeiras, como a gente sabe. E aí, quando ele voltou, o elenco era basicamente o mesmo, com a diferença, a chegada do Cano, que eu não sei se foi ele que pediu, e o Benítez. Mas assim, o Vasco hoje tem 2 jogadores do calibre, né, do Benítez e do Cano, mas o Luxemburgo conhece bem esse elenco porque ele treinou o Vasco no Campeonato Brasileiro anterior a esse que nós estamos, que era o de 2019. Então, não foi difícil para ele também botar o time para jogar. E o Botafogo segue seu calvário, mais um jogo péssimo. Eu acho que todo mundo já entregou para Deus o Botafogo. Eu acho que nem os jogadores acreditam mais. Isso é o pior que pode acontecer para um clube. Acho que o time já... Você vê que não tem mais força para lutar. Estão ali jogando
doido para acabar o campeonato, para logo ir para a Série B ou para outro time, porque a maioria desses jogadores vão conseguir contratos em outros times da Série A, aqueles que estão subindo, por exemplo, vão acabar contratando, e o Botafogo é que vai ficar, e o torcedor botafoguense é que vai pagar com essa péssima administração e esse péssimo elenco, em qualidade, né, do time do Botafogo. O Barroca não tem culpa disso, mas a gente sabe que provavelmente é ele quem vai pagar. Talvez está arriscado ele nem ficar no ano que vem, o que seria um erro, porque ele é um bom treinador, ele poderia fazer o Botafogo jogar uma Série B tranquila, pegar os garotos da base, porque ele já foi da base do Botafogo, treinador da base, então ele conhece bem o clube, e poderia fazer esse time fazer uma boa Série B, voltar com bons jogadores vindos da base, né? E que possam trazer depois vendas futuras para o Botafogo interessantes e que possam ajudar o clube a sair dessa pindaíba que se encontra na parte financeira, o time que tem a maior dívida, tirando o estádio do Corinthians, né? O Botafogo, teoricamente, é o clube que tem a maior dívida do futebol brasileiro e vive uma situação calamitosa, prestes a fechar as portas. A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí falando o que vocês acharam. Me mandem mensagem lá nas minhas redes sociais que estão aqui no alto do vídeo. Tá certo? E antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!